Atos capítulo 17. Tira aqueles negócios lá de trás, pastor. O gel do negócio. A partir do versículo 16. Capítulo 17, versículo 16. Amém? Amém. Fala sobre o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Pai querido, nesta noite, Pai, a sua palavra foi lida e que o seu Espírito, Senhor, é quem pode falar aos corações, para que cada dia, Senhor, possamos ser transformados, possamos ser mudados, Senhor, pela verdade da tua palavra. Repreende neste lugar, Senhor, todo o mal, tudo que possa roubar essa semente, Senhor, que é a tua palavra, nos corações, Pai, de cada um de nós. Mas que nenhum mal, Senhor, venha prevalecer neste local e que saia tudo aquilo, Senhor, que prejudica, Senhor, a nossa comunhão com o seu Espírito, toda a distração, tudo aquilo, Senhor, que faz com que a nossa mente seja vaga, repreende nesta noite e que saia, e que não prevaleça neste local, em nome de Jesus.
mas que o seu Espírito esteja agindo nesta noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. O texto diz que Paulo, ele está numa viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo. E ele está ali com Timóteo. Houve uma briga entre Barnabé e Paulo, e ele se despede e vai com Timóteo, e ele vai até Atenas, nessa cidade. E Paulo, quando se depara ao chegar na cidade, ele fica muito indignado, ele fica muito irado, muito bravo, porque ele se depara com tamanha idolatria daquele lugar. E ele, como a gente leu a palavra, ele não se conforma de entrando naquela cidade, ver ali todo um culto a outros deuses. Então o coração de Paulo, ele se entristece, ao mesmo tempo ele se ira por tamanha ignorância daquelas pessoas, daquele povo, diante da idolatria que reinava naquela cidade. Nós lemos nesse texto, a cidade de Atenas, havia pessoas ali, como a palavra disse, pessoas cultas, pessoas que eram filósofos, pessoas de uma classe social mais elevada, mais culta, mais rica, vamos dizer assim, que tinham recursos até mesmo. Então, quando Paulo se depara com essas pessoas, há ali uma discussão sobre o que eles estavam falando, sobre a situação em si da religiosidade e da idolatria naquele local que predominava. E há toda uma discussão, há todo um combate de ideias, né, diante daqueles que estavam ali, daqueles homens cultos, daqueles homens iletrados, vamos por assim dizer. E quando eu olho no versículo 23, eu vejo que Paulo, ele observa, Paulo é um homem observador, que quando ele entra na cidade, ele se depara com um altar, e ele vê todo um objeto de um ritual, né, de um sacrifício, de um culto a deuses estranhos. Então ele observa, ele se depara com essa situação. E Paulo, diz a palavra do Senhor, que quando ele se depara com isso, ele imediatamente, o seu espírito, o Espírito de Deus que habita nele, se sente incomodado, se sente ali agitado, se sente ali de alguma forma, né, incomodado com aquela situação. E eu vejo que Paulo, ele não se depara a uma timidez, por assim dizer, ou a um conformismo, por assim dizer, de somente passar por aquela cidade e não falar nada, e não fazer nada. Pelo contrário, quando o Espírito de Deus está em nossas vidas, tudo aquilo que está fora da vontade do Senhor, que está fora da palavra do Senhor, há uma inquietação em nossas vidas, para que possamos assim não aceitar, não se deixar intimidar por aquilo que vemos, ouvimos, ou as pessoas estão ali demonstrando. E era isso que Paulo sentia, uma inquietação dentro do seu espírito, e ele não poderia entrar naquela cidade e sair da mesma forma, sem fazer nada. Aleluia. Esse é um homem cheio do Espírito de Deus, que não só fala glória a Deus e aleluia, mas ele age, ele se importa com aquelas pessoas, ele se importa com aquelas vidas que estão ali numa ignorância, quando eu, Rilá, e você um dia estiveram nessa ignorância. Você já pensou se nós não tivéssemos ouvido o Evangelho por alguém? Estaríamos nos nossos erros, na nossa ignorância espiritual, servindo a outros deuses, ou não servindo, mas estávamos fora da palavra do Senhor, da verdade que um dia nos alcançou e nos libertou. Então Paulo, ele não se deixa ali se intimidar, pelo contrário, ele olha aquela situação. Eu fico imaginando, quando eu estava meditando essa palavra, eu fico imaginando Paulo lá no santuário da Aparecida do Norte, chegando lá. Eu fico imaginando ver isso na minha cabeça.
a idolatria que reina naquele lugar. Qualquer lugarzinho, eu lembro que eu fui quando era pequena, e eu lembro que existia ali, não sei se existe ainda, portinhas, comércios de fitinhas, comércios ali sobre a própria santa, a imagem da santa, né? Imagens de cultos ali que são prestados a ela. E eu fico imaginando aquela cena, Paulo chegando ali naquele lugar, onde ali as pessoas rendendo culto aos deuses estranhos, aonde estão ali fazendo uma adoração, rendendo ali toda aquela imagem de pau, de pedra ou de barro que seja, e ele sair sem fazer nada. Eu não vejo Paulo assim como diz a palavra, pelo contrário, eu vejo Paulo inquieto dentro de si, conhecendo hoje a verdade, e se importando com as almas, se importando com as vidas que estão ali, numa ignorância, quando um dia nós também estivemos. Quando um dia nós também vivemos essa ignorância. Eu vejo que Paulo ali, diante de todo o conhecimento que esse homem tinha, diante de toda uma cultura que esse homem tinha, diante de toda uma bagagem de estudo que Paulo tinha, e hoje pelo conhecimento do Espírito, da verdade de Deus, ele vai até ali ao Areópago, e ali ele fala aquelas pessoas, e ali ele prega o Evangelho, mostrando àquelas pessoas o único Deus digno de ser adorado e de ser exaltado, Jesus Cristo, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Eu vejo isso. Porque o texto diz isso. Ele leva o Evangelho, a verdade que um dia o alcançou, aquelas pessoas ali. E ele prega, e ele fala do Cristo ali, crucificado, mas ressurreto, vivo Ramachaya, que está aqui. Está aqui porque a palavra dele diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faria presente. E eu creio nessa palavra. Esse Cristo foi que Paulo pregou ali. Aquelas vidas, aquelas pessoas. Se fosse eu, eu me vejo assim, lá, imaginando, levando o Evangelho. Paulo não, mas se fosse eu falaria, a palavra de Deus diz assim, que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Arrependei-vos. Mas Paulo não. Paulo foi sábio, Paulo era um homem sábio. Paulo usou toda uma estratégia, todo um conhecimento pela observação que ele tinha das circunstâncias e das situações que estavam ali ao seu derredor, porque quando ele passa, ele depara-se ali, vê ali escrito ali, Ralá, Manaias, ao Deus desconhecido, e ele pega essa oportunidade e diz assim, vocês, eu vejo que em tudo são religiosos, porque creem em algo. E é esse Deus desconhecido que eu vos prego, que eu vos falo, Jesus Cristo. Então Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele leva com sabedoria o amor de Deus àquelas vidas, àquelas pessoas. Ele age na direção do Espírito de Deus. E eu vejo lá, não abra, só ouça. 1 Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 22, o mesmo Paulo, ele disse, eu procedi para com os judeus como judeu, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me de tudo com todos, com o fim de por todos os modos salvar, olha o que ele diz, alguns. Então Paulo, diante do Senhor, na presença de Deus, ele se fez tudo isso. Com os fracos ele se fez fraco, com os judeus ele se fez judeu, e para que as almas pudessem ouvir o Evangelho da verdade. Para que o Senhor alcançasse vidas.
para que o Senhor mudasse vidas, mudasse histórias, mudasse circunstâncias, se revelasse com clareza, como hoje você tem conhecimento de quem é o Senhor. Como hoje você tem a consciência de que Deus é um Deus que é vivo. Não é de pau, não é de pedra, não é de ouro, não é de prata. Mas é um Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. E soube o que é sofrer. E Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Paulo sabia disso. E levou a essas pessoas a esse conhecimento. Paulo, ele discutia a respeito desse Jesus ali naquele momento, para aquelas pessoas ouvirem que havia sim um Deus desconhecido, mas que agora, diante do discurso de Paulo, já não seria mais desconhecido, porque a verdade tinha sido revelada, tinha sido ministrada. Eles tinham ouvido hoje realmente o que é o Evangelho, o que é a verdade da palavra do Senhor. Versículo 24 diz assim: Ele, Jesus, Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele não habita. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós somos o santuário que hoje Ele habita. Hoje você tem o privilégio de ter a pessoa mais importante na sua vida, que é o próprio Deus. O Espírito de Deus que habita em nossas vidas. E eu vejo que quando Paulo, ele se coloca ali a ministrar na vida daqueles homens, eu vejo ali a oportunidade, a grande oportunidade que esses homens, essas pessoas, essas mulheres, ou seja lá quem estava ali, teve essa oportunidade de ouvir da graça salvadora, para que eles pudessem, como Paulo diz, alguns ouvindo, crendo, fossem salvos. Versículo 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós existimos, amados, com um propósito, com um objetivo. Porque cada um de nós temos um objetivo a se cumprir aqui na face dessa terra. O Senhor tem um projeto para cada um de nós. Por isso vocês estão aqui a se cuidar, a se tratar, a se restabelecer, a se encher da graça do Senhor. Glória a Deus. Porque assim como o dia vai nascendo, a aurora vai nascendo na vida de cada um de nós, para ser dia perfeito, assim é o Senhor agindo na sua vida, na minha vida, para que a obra dele seja concluída e para que esse projeto ele seja realmente alcançado, seja esse objetivo cumprido através da vida de vocês. Por isso vocês estão aqui. Esse é uma oportunidade que o Senhor concede a vocês, a mim de estar aqui ministrando, a mim de estar aqui conhecendo vocês, ajudando naquilo que é possível, para que esse projeto seja realizado, seja cumprido na vida de vocês. Quando eu olho lá em Gênesis 1:27, que diz que criou Deus a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. Quando eu vejo em Gênesis 3:8 que Deus, na viração do dia, Ele tinha comunhão e intimidade com o homem, com o ser humano ali, eu vejo que o ser humano perdeu a referência do seu Criador. O ser humano perdeu a referência porque foi para caminhos que foram para a direita ou foram para a esquerda, mas não foram ali para um alvo, para a cruz, para ali olhar firmemente para Ele e permanecer constante na caminhada. Mas você existe para adorar ao Criador. Você existe para ter comunhão com Ele. Porque na viração do dia, o próprio Deus, Ele ia até Adão, até Eva, para comunicar-se com Ele, para se relacionar-se com eles, para ter uma intimidade, para estar ali vendo a necessidade ou a própria presença do Deus vivo, é quem nos suprirá. Lamachuri, lamanaias, não existe nada
presença de Deus que possa suprir a sua alma. Nada. Tudo que venha ser externo é enganoso, é prejudicial. Mas quando nós temos a consciência de que quando buscamos ao Senhor Jesus, quando nos colocamos na presença dEle, com a nossa vida em adoração, a ser a imagem, a semelhança dEle, a refletir o caráter dEle, a refletir as virtudes dEle, através das nossas vidas aí fora, é isso que glorificamos a esse Deus. Você existe para ser a imagem de um Deus vivo, que te ama, que deseja o melhor para a sua vida, que quer ter uma amizade. Sabe o que é uma amizade? De você poder contar com a pessoa, de você poder conversar, expor o que você sente, o que você não sente, os momentos de crise interior que temos, de se expor e saber que Ele vai estar ali todos os momentos para nos ajudar. Em que sentido? Senhor, não estou conseguindo. Senhor, está difícil. Senhor, me ajuda, porque, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, não deixe eu desviar do foco. Senhor, nós precisamos da dependência desse Deus, de fazer com que Ele seja prioridade nas nossas vidas. Eu preciso e desejo conhecê-lo, eu preciso e desejo andar com Ele. Nós não somos nada sem Ele, não podemos fazer nada. O curso da nossa vida, ela não consegue se mudar se Ele não estiver conosco a nos orientar, a nos instruir, a nos capacitar. Então, nós precisamos retomar essa comunhão novamente. Essa aliança, esse encontro, aonde o nosso coração ele seja totalmente dele. Aonde realmente ele tenha o domínio das nossas vidas. Para que ele nos conduza e nos oriente a cada dia. Nele vivemos. Você existe para a glória dele, para mostrar ali às pessoas o amor, a graça, a misericórdia, a bondade que Ele exerce sobre nós. E nele vivemos. Gálatas 2:20, Paulo disse assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo teve o encontro com o Senhor, eu acredito que todos os planos, todos os projetos, todo o interesse próprio dele, de Paulo, e todo o interesse pessoal de Paulo, todas as convicções de Paulo, diante ali talvez, né, de um conhecimento, né, da cultura e tudo mais, tudo aquilo que realmente existia ali na vida de Paulo, que talvez fosse para Paulo algo maravilhoso, tudo caiu por terra. Porque quando ele encontra Jesus, a sua vida é totalmente mudada. Dá um giro de 360 graus. E Paulo já não vive mais para si. Não vive mais para ele. Porque ele sabe que hoje quem vive nele é a presença de um Deus vivo. Que está ali no comando, no controle, alinhando a vida de Paulo, a vida de Jesus, a vontade de Jesus, aos projetos que Jesus hoje tem na vida de Paulo. E tudo se é mudado. E tudo se é transformado. Para que hoje, Paulo, ele faça a vontade de Deus. Os seus projetos não são mais tão importantes assim. Ainda que você tenha sim que estudar, que é bom, ainda assim que você tenha que trabalhar, que é necessário, ainda assim, todas essas coisas são necessárias para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento sim, físico, espiritual, material, sim. Mas quando nos movemos em Deus, o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, o Senhor vai nos encaminhando nas coisas para que as coisas aconteçam, para que os projetos de Deus se alinhem com a nossa vida e assim a gente esteja no centro da vontade dEle.
para cumprir o propósito e o projeto que Ele tem para as nossas vidas. 1 Pedro 1,18 diz assim: fomos resgatados do vosso fútil procedimento. O Senhor nos tirou do mundo, da vida que levávamos, e só Deus sabe como cada um levava a sua, esse fútil procedimento a qual vivíamos. Ele nos tirou, Ele nos resgatou e nos trouxe a sua presença hoje, de conhecimento da sua palavra, da sua vontade, dos seus projetos para cada um de nós. Porque o tempo hoje que nos resta nessa carne aqui, ó, não é para vivermos mais para nós mesmos, mas é para vivermos para Ele, para servirmos uns aos outros, para sermos bênçãos na vida uns dos outros, seja aqui, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na escola, seja onde eu estiver sendo guiado pelo Senhor. Então esse tempo de hoje, que estamos aqui hoje, há uma oportunidade de podermos dizer para o Senhor: eis-me aqui, que eu possa servir o Senhor. Eis-me aqui, usa-me para cumprir o teu propósito. Fácil? Não é e nunca será. Porque é fácil falar assim, né? É fácil, vamos servir o Senhor, né? Vamos buscar ao Senhor. Mas são inúmeras barreiras e dificuldades no caminhar que muitas vezes a gente, né, tenta querer nos parar. Mas quando nós temos a consciência de que há um Deus que nos ama, que pagou um alto preço por nós, que Ele deseja algo de extraordinário para nós, sim, de cumprirmos os planos deles, que são, sim, perfeitos, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para as nossas vidas. Quando temos essa consciência, sim, o Senhor, Ele nos ajuda. O Senhor, Ele faz nas nossas vidas o impossível. Então, amados, vamos buscar não somente satisfazer a nossa própria vontade, os nossos interesses pessoais, mas vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos nos colocar, nos posicionar para saber qual é a vontade dEle, se você não conhece ainda os planos dEle para a sua vida. Oração, palavra, leitura da palavra. Você vai conhecer quem é Jesus mais intimamente. Ele vai te instruir no caminho que você deve andar. Ele vai te orientar nas decisões que você deve tomar. Então precisamos, no tempo que resta, porque Ele está voltando. E eu posso dizer que se eu fechar o olho hoje, amanhã pode ser que eu não levante. Mas no tempo de hoje eu sei que eu estou aqui para servir e fazer a vontade dEle. Enquanto me resta o tempo aqui que Ele permitir, é isso que eu tenho falado. É isso que há no meu coração. O desejo de fazer a vontade dEle, porque eu sei que quando eu cuido das coisas dEle, Ele cuida das minhas. Não interesse, não por interesse, mas eu tenho a consciência de que quando eu cuido, às vezes eu nem preciso pedir para Ele nada. É algo tão maravilhoso, de uma intimidade, de sintonia que a gente pode ter com esse Deus, que quando você menos espera, as coisas estão assim, ó, acontecendo. São experiências que temos, cada um de forma particular, cada um de forma específica, mas precisamos cuidar para que a nossa vida hoje não volte a ser fútil como foi no passado, mas seja o quê? Produtiva, frutífera em boas obras, frutífera para a glória do Senhor, frutífera para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Terceiro e último, nos movemos nele. Paulo se movia nele. Paulo, ele vive, né? Nele vivemos. Paulo vivia agora para o Senhor, para obedecer, para fazer a vontade do Senhor, para estar ali alinhado no propósito do Senhor. E agora nós nos movemos, assim como Paulo se moveu em Cristo. O Espírito de Deus moveu a Paulo, as obras grandiosas que quando a gente fala, nossa, que homem! Mas ele viveu uma dependência
no Senhor. Nos movemos nele, João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade veio quando você aceitou ele como seu Senhor e Salvador. O Espírito de Deus veio sobre a sua vida. Então a verdade do Evangelho tem sido ministrada e você tem conseguido dar ouvidos, porque o Espírito da verdade está na sua vida. E não o espírito do mundo, que é o espírito do engano, como estava lá em Atenas. O espírito do engano, o espírito da idolatria, o espírito ali estava rondando, agindo naquela cidade, naquele povo. Mas hoje, o espírito de vida, o espírito da verdade está no meio de nós, do povo de Deus. E nós temos que dar crédito ao Espírito de Deus. Como? Pela sua palavra, pela sua verdade. É ela que nos conduz, é ela que nos instrui, é ela que nos dá a consciência de que decisão tomar, do que fazer, para onde ir. É ela, a palavra de Deus. Nela não há negociação. Ou é sim ou é não. Não há negociação com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Ela é absoluta. Não tem nada a ver com o pecado. Ela é absoluta, a verdade que nos liberta. Atos 16:6. Do 6 ao 9, o 7, diz que Paulo se moveu pelo Espírito para ir até aquela cidade, porque era a jornada de Paulo. Mas Paulo, ele tem o propósito de evangelizar as cidades. E ele se propõe a ir à cidade. Deixa eu ver o nome da cidade aqui. Macedônia. Macedônia, mas aqui é Bitínia, seria? Acho que é isso. Isso, Bitínia. Ele vai até aquela cidade. Ele deseja ir. Mas o Espírito de Deus, ele impede Paulo de ir àquele lugar. E novamente ele tenta ir para outra cidade. E o Espírito do Senhor não permite que ele vá. E quando ele tem uma visão, né, isso é o capítulo 16, depois vocês leem lá, Atos 16, do 6 ao 7, eu estou resumindo. Quando ele deseja ir a essas cidades, por conta a evangelizar, o Espírito de Deus diz que não. Não. E ele tem um sonho, uma visão, diz que um homem macedônico fala, passa aqui na Macedônia. Então ele propõe no coração de ir à Macedônia. E ele vai até a Trote, e ele vai até a cidade de Filipos. E lá ele encontra Lídia. E lá essa mulher é liberta, lá essa mulher se converte ao Evangelho, ela crê no poder de Paulo, na pregação de Paulo, e ela é transformada. Então eu vejo que quando nós damos ouvidos à voz do Espírito de Deus a nos guiar, ainda que ele fale não, mas nós obedecemos esse não, que é para o nosso bem. Mas quando ele diz, vai até aquele lugar, e ele obedece também ao milagre, a vidas que foram ali mudadas e transformadas pela obediência de um homem. Esse é o Evangelho do Senhor. Quando obedecemos a palavra do Senhor, quando obedecemos a voz do Senhor, do Espírito de Deus, as coisas acontecem sem ali o nosso esforço, muitas vezes, num estalar de dedos, sim. Porque o Senhor coopera quando obedecemos a sua voz, quando obedecemos a sua direção. Como Paulo teve essa experiência, ele se moveu pelo Espírito. E houve o resultado de vida mudada e transformada. Já pensou se ele não tivesse obedecido? Tinha sofrido dano, com certeza. E a obra ali em Filipos talvez tivesse sido adiada. E Lídia talvez não tivesse ouvido o Evangelho, né? E mudado de vida. Mas pelo contrário, ele obedeceu o não e ele obedeceu o ir de ir. E essa obra maravilhosa foi realizada. Então, amados, que nós possamos
a cada dia, buscar do Senhor, ter a nossa vida em conformidade com aquilo que o Senhor deseja de nós. Que não sejamos negligentes às coisas que a gente acha tudo bem, que é normal, mas sejamos como Paulo, que aquilo que sai fora do propósito de Deus, que o Espírito que hoje, o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos inquiete de tal forma que a gente não seja conivente com nada que seja errado, com nada que venha entristecer o coração do Senhor. Pelo contrário, que venhamos nos indignar com as injustiças, com aquilo que não é certo, com aquilo que não é reto, mas que venhamos a verdadeiramente termos um coração obediente à palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, a sua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor. Muito mais do que aquilo que eu possa falar com palavras, Senhor, humanas. Somente o seu Espírito pode estar ministrando a esses corações nesta noite, trazendo frutos, Senhor, trazendo transformações, trazendo no Senhor um coração obediente, Senhor, um coração que seja sensível à sua voz, que discirna o que o Senhor deseja e de que forma muitas vezes o Senhor deseja nos usar, nos direcionar a cumprirmos o teu propósito. Por isso, nesta noite, Pai, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos nesta noite e que o Senhor possa encher o coração deles, Pai, com esta coragem de Paulo, Senhor, de ir contra aquilo que é errado, de ir contra aquilo, Senhor, que não está no centro da Tua vontade, que não está de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor dê a eles a força, a resistência, a coragem, para que possam lutar por aquilo que é reto, por aquilo que é certo. Que possamos viver para a Tua glória, porque existimos para a Tua glória, e que possamos, o Senhor, nos mover, Senhor, para que possamos cumprir o Teu projeto, para a glória do Teu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.